Imagine acordar amanhã e descobrir que uma das maiores fábricas de tecnologia do Brasil pode passar a produzir equipamentos destinados a um dos conflitos mais importantes do planeta. Parece roteiro de filme, mas uma negociação internacional colocou o nome do Brasil no centro de uma discussão que envolve guerra, indústria militar e interesses estratégicos. E o mais curioso é que quase ninguém percebeu o tamanho do que pode estar acontecendo. Quando se fala na guerra entre Rússia e Ucrânia, normalmente pensamos em tanques, drones, mísseis e sanções econômicas. Pouca gente imagina que uma empresa brasileira possa entrar nessa conversa. Mas foi exatamente isso que aconteceu depois que surgiram informações sobre o interesse da Ucrânia em adquirir caças Gripen, produzidos pela Saab, fabricante sueca que mantém uma parceria histórica com a Embraer. A princípio, isso pode parecer apenas mais um contrato entre empresas. Mas basta olhar um pouco mais de perto para entender por que essa notícia chamou tanta atenção nos bastidores da indústria de defesa. O Gripen não é um caça comum. Ele representa uma das aeronaves de combate mais modernas em operação, desenvolvido para missões complexas e capaz de incorporar tecnologias de última geração. E existe um detalhe que muda completamente essa história. Parte dessa produção já acontece em território brasileiro. Nos últimos anos, a Embraer deixou de ser apenas uma fabricante de aviões comerciais para assumir um papel importante no programa Gripen. Graças ao acordo firmado entre Brasil e Suécia, engenheiros brasileiros passaram por um intenso processo de transferência de tecnologia. Hoje, o país participa diretamente da fabricação de componentes e também da montagem de aeronaves destinadas à Força Aérea Brasileira. Esse avanço colocou o Brasil em uma posição extremamente rara. Fora da Suécia, praticamente nenhum outro país possui uma estrutura semelhante para produzir esse caça. E é justamente isso que despertou o interesse internacional. Mas existe um detalhe que poucos perceberam. A Ucrânia demonstrou interesse em adquirir cerca de 20 unidades do Gripen. Em meio ao maior conflito europeu das últimas décadas, ampliar rapidamente a produção tornou-se um desafio para a Saab. É aí que o Brasil entra na equação. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, representantes da Saab afirmaram que, dependendo da evolução das negociações, a estrutura instalada na Embraer poderá desempenhar um papel importante para aumentar a capacidade de produção. Não significa que isso já esteja acontecendo. Também não significa que exista um contrato assinado. Mas mostra que o Brasil deixou de ser apenas um comprador do Gripen para se tornar uma peça relevante dentro da cadeia global de fabricação. E essa mudança levanta uma pergunta interessante. Até que ponto uma fábrica localizada no interior de São Paulo pode influenciar um cenário de guerra do outro lado do planeta? A resposta não é tão simples quanto parece. Durante muitos anos, o Brasil buscou desenvolver capacidade tecnológica própria na indústria aeroespacial. Isso exigiu investimentos bilionários, formação de engenheiros especializados e anos de cooperação internacional. O programa Gripen foi um dos maiores exemplos desse esforço. Quando o primeiro Gripen I montado integralmente no Brasil realizou seus testes, muitos enxergaram apenas mais uma conquista da indústria nacional. Mas especialistas perceberam algo maior. O país havia alcançado um nível tecnológico que poucos possuem. Isso muda completamente a forma como empresas e governos enxergam o Brasil. Em um mundo onde cadeias de produção precisam ser descentralizadas, possuir uma fábrica capaz de produzir um caça supersônico moderno se transforma em um ativo estratégico. E talvez seja exatamente por isso que tanta atenção esteja voltada para a Embraer. Enquanto o conflito continua na Europa, diversos países aumentam investimentos em defesa. A demanda por equipamentos militares cresceu significativamente desde o início da guerra. Aviões, radares, sistemas eletrônicos e peças especializadas passaram a ser disputados por governos de diferentes continentes. Nesse contexto, qualquer capacidade adicional de produção ganha enorme importância. É justamente aí que surge outra dúvida. Se a Ucrânia realmente fechar esse acordo no futuro, qual será o papel da Embraer? A resposta oficial, pelo menos até agora, é bastante cautelosa. A Saab explicou que ainda depende da assinatura do contrato e de diversas etapas técnicas antes que qualquer expansão ocorra.
Ou seja, não existe confirmação de que aviões destinados à Ucrânia serão produzidos no Brasil. Mas existe uma possibilidade real de que a estrutura brasileira participe desse aumento de capacidade caso o projeto avance. E essa simples possibilidade já demonstra como o Brasil passou a ocupar uma posição muito diferente daquela que tinha alguns anos atrás. Isso também quebra um antigo mito. Muita gente acredita que a Embraer vive apenas da fabricação de jatos comerciais e executivos. Na realidade, a empresa possui uma divisão de defesa altamente respeitada internacionalmente, responsável por projetos militares que vão desde aeronaves de transporte até sistemas eletrônicos extremamente sofisticados. O cargueiro KC-390, por exemplo, já foi adquirido por diversos países e conquistou espaço em mercados antes dominados por concorrentes tradicionais. Esse histórico mostra que a empresa brasileira vem ampliando sua presença no setor de defesa de maneira consistente. E quando essa experiência se soma à tecnologia desenvolvida junto à Saab, o resultado desperta interesse muito além das fronteiras brasileiras. Existe ainda outro aspecto que quase ninguém comenta. A guerra na Ucrânia acelerou uma transformação mundial. Diversos países perceberam que depender de um único fornecedor para equipamentos estratégicos representa um risco enorme. Como consequência, empresas passaram a buscar novos parceiros e novas linhas de produção. Nesse cenário, o Brasil aparece como uma alternativa confiável, com capacidade industrial, estabilidade institucional e mão de obra altamente qualificada. Isso não significa que o país esteja entrando na guerra. Também não significa que o governo brasileiro tenha alterado sua posição diplomática. O que muda é a importância da indústria nacional dentro de um mercado global que vive uma expansão sem precedentes. E talvez seja exatamente esse o verdadeiro significado dessa notícia. Enquanto muitos enxergam apenas uma possível venda de aviões, o que realmente está em jogo pode ser a consolidação do Brasil como um dos polos tecnológicos mais importantes da indústria aeroespacial militar. Essa posição gera oportunidades econômicas, empregos especializados, desenvolvimento tecnológico e novos investimentos. Ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade do país diante de um cenário internacional cada vez mais complexo. O futuro dessa negociação ainda depende de inúmeras decisões políticas, financeiras e militares. Mas uma coisa já parece clara: o nome da Embraer deixou de aparecer apenas nas páginas de economia para entrar definitivamente nas discussões sobre estratégia, defesa e geopolítica mundial. E talvez essa seja a maior mudança de todas. Porque enquanto o mundo observa os acontecimentos na Ucrânia, uma parte importante dessa história pode estar sendo escrita silenciosamente dentro de uma fábrica brasileira. E isso faz uma pergunta inevitável surgir. O Brasil está preparado para ocupar esse novo espaço no cenário internacional? Deixe sua opinião nos comentários e diga qual deveria ser o papel do país diante dessa oportunidade que pode mudar a indústria nacional pelos próximos anos.